Olá! Iniciando mais uma conversa com Lani Menezes. E, gente, sempre lembrando para vocês, a nossa conversa sempre tem assuntos relevantes. E, claro, a gente soma sempre a experiência do nosso convidado. E hoje o meu convidado, olha, eu vou começar falando, é o José Ferreira Monteiro, comandante. Porém, ninguém conhece ele assim não, conhece como comandante Monteiro. Vamos lá? Capitão de mar e guerra, fuzileiro naval, assessor de relações institucionais e coordenador do programa Forças no Esporte, do Centro de Instrução Almirante Silva de Camargo, CIASC. Tudo bem? Faltou alguma coisa ou tem mais alguma coisa para eu lhe apresentar? Bom, primeiramente, Lani, eu gostaria muito de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui no Ilha Notícias. Já estive aqui fazendo uma outra entrevista, mas para o jornal. E eu espero que esse bate-papo seja muito interessante, que eu possa contar algumas coisas e que eu possa também fazer com que as pessoas entendam um pouco mais do que é a Marinha, do que é uma vida militar. Então eu acho que vai ser bastante legal essa palestra aqui, esse bate-papo. Ah, que bom. Gente, e antes de começar, né, vocês já perceberam o spoiler, né? Tem muito assunto interessante, mas lembrando sempre a você, curte, compartilha. Se você não segue o canal, segue, acione o sininho. A única coisa que a gente está pedindo que é para vocês poderem cada vez mais divulgar informações que são legais, que levam para cima, sabe? Que deram certo. São pessoas que tiveram suas lutas, mas também conquistaram. E é isso que a gente quer fazer desse espaço aqui. Um espaço onde a gente possa conhecer mais das atividades, dos projetos, da vida, mas sempre com a certeza, né? Que as coisas, quando a gente tem aquela vontade, né? A gente se motiva, a gente conquista. Então, eu já começo perguntando como é que foi essa escolha inicial aí dessa vida militar? Como é que começou? Bom, Lani, eu não tenho nem para... Em começo eu posso te falar que eu não tinha nenhum militar na minha família, né? Meu pai era bancário, minha mãe dona de casa, e eu não tinha nenhum militar na família. Mas eu me interessei por essa vida militar porque na minha cabeça era o que eu tinha esse treinamento quase que em casa de estudar, de ser disciplinado, de respeitar muito meus pais. E eu achava bonito aquilo ali. Nossa, deve ser muito bom ser militar, porque existe toda uma disciplina. E assim foi. E assim eu estudei, né, para poder entrar na Marinha. Consegui entrar por concurso público, porque na Marinha, em qualquer força armada, somente por concurso público. E comecei a vida ali. Já tinha estudado antes, já tinha participado de um concurso, antigamente se chamava concurso de admissão. Então eu fui do Pedro II, eu entrei para o Pedro II, cursei no Engenho Novo ali 4 anos, depois fiz escola técnica do Arsenal de Marinha, depois entrei na universidade, depois fiz prova para a Marinha, consegui, e para mim eu me realizei ali. Ali eu estava realmente realizado. Tudo que eu tinha feito na minha vida, antes disso eu era um esportista também, eu tinha sido nadador, então competia, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. Então aquilo ali para mim foi muito gratificante, foi muito bom ter entrado para a Marinha e começar uma vida que hoje eu faria tudo, mas tudo de novo, com certeza absoluta. Que bom. E dentro desse olhar, né, que você falou, como não tinha ninguém na família, você entrou. E aí, como é que aparece, aí você falou um pouco de esporte, como é que aparece a educação física na sua vida? Por isso, né, porque eu tinha sido nadador, então eu achava interessante que eu pudesse demonstrar, dar aulas, aprendizado. Para você ter uma ideia, você entrevistou aqui eu acho que foi no seu café corporativo, o Leandro do Brazuca, né? O Leandro foi meu atleta. Que legal! Então, quer dizer, depois entrou para o Colégio Naval, chegou a fazer acho que 1 ano de escola naval, não me lembro,
Mas, e aí depois ele se encontrou com outro tipo de atividade, que é o que a gente tem que fazer. Se a gente não se encontra naquela atividade, a gente faz outra, né? Então, foi meu atleta. Eu trabalhei junto com um professor que hoje está na Vila Olímpica, né, Newton Santos, que é o professor Luiz Ledo. Que também bem conhecido. Também. Que legal! Então, para você ver também, né? Eu tenho meus conhecimentos também dentro da Ilha do Governador. Oh, né? Meu Deus, que legal, que legal. Então, vamos falar um pouquinho dessa tua vida no militarismo. Porque quando você fala, quando a gente, pelo menos por falta talvez de entendimento, de conhecimento, a gente vê uma vida muito disciplinar, né? Além dessa vida disciplinar, tem essas questões de, ainda mais a Marinha, né? Sai daqui, fica embarcado, fica fora. É assim? Como é que é? Muitos jovens já se desligar da família. Como é que foi isso? Na verdade, a Marinha, ela existe muitas... Vamos desde o início, né? Isso. Ela existe muitas portas para entrar na Marinha. Então, a porta do Colégio Naval, por exemplo, se entra praticamente com 14 anos, 15 anos. Da Escola Naval, um pouco depois do ensino médio. Quem é médico, por exemplo, pode fazer prova para a Marinha e entrar para o Corpo de Saúde. Quem tem um nível superior pode fazer prova para a Marinha e entrar também com aquele nível superior. Quando há concurso, todo ano há um concurso, né? E há vagas, não são muitas, é verdade, mas são essas portas que fazem entrar na Marinha. Então, quanto mais novo, é certo que é mais difícil para um adolescente estar ali, longe dos pais. Por exemplo, o Colégio Naval que fica em Angra dos Reis, a Escola Naval fica aqui, Villegagnon, na Ilha de Villegagnon. Então, realmente, existe essa adaptação. Quanto mais novo, a adaptação acaba certamente sendo mais complicada, mas também nada de excepcional, porque eu acho que quando você está ali num ambiente que você gosta, que você quer estar, você fez muito, você estudou demais, porque é isso que eu falo para todos os meus jovens, que agora do programa Forças do Esporte, que não é um programa dentro do centro de instrução, mas eles não são militares, nada garante que eles vão ter que estudar. E quando eu abro qualquer reunião, eu falo isso. Eu oriento a vocês estarem à frente com 3 coisas. Primeiro, estudar. A segunda, estudar. E a terceira, acha que estudou tudo, que sabe tudo, estuda mais um pouco. Porque é muito difícil, não é fácil, mas é muito gratificante, vale muito a pena. Apesar de toda a disciplina, é disciplinado, mas olha, é uma coisa normal, não tem nada que seja, não, mas isso é excepcional, se faz além. Não é verdade. Não se faz além. Se faz aquilo que tem que ser para que todos possam chegar no final do ano e se formarem, seja em 4 anos, 3 anos, 1 ano, não importa, mas que eles possam se formar. É interessante você falando isso, porque assim, eu tenho duas situações que me linkam a essa vida. Uma que eu tive um irmão e ele foi para o Fuzileiro Naval. E ele foi a última turma que foi convidada a ir para Brasília, porque ainda não tinham jovens nascidos em Brasília que tinham idade para servir. Então, ele foi a última turma convidada para ir. No ano seguinte, já tinha gente que fazia, né, tinha idade. Então, eu conheci Villegagnon, a ilha, né, de um fuzileiro navais, eu achava aquilo lindo, eu era bem novinha e tal. E outro fato que você me falou bem, que me lembrou agora, me remeteu, eu entrei para a faculdade com 17 anos, a minha primeira universidade. E lá, quando a gente entrou, foi o primeiro ano que entraram as meninas. E aí eu tinha uma amiga de sala, que tadinha, ela ia, né, arrumada, né, que era a primeira turma, e ela tinha conseguido. E ela falava pra gente assim, a única coisa que eu sofro lá é para poder me arrumar em tanto tempo por causa do cabelo. Porque ela tinha, como mulher, né, você tem todo um cabelo, tinha tudo que ela falava que ela demorava. Eu tive que aprender, gente, hoje eu me arrumo era frações de tempo, era muito curto. A gente ficava assim para ela, mas como você consegue?
E ela falava assim, não, mas é porque, Marinha, a gente foi a cada vez apertando mais um tempo e agora eu já consigo aprender a me arrumar, está pronto em tanto tempo. Eu ficava achando aquilo ali uma loucura. Lani, né? eu vou te... É tão interessante isso que você está falando. Você está falando cerca de, talvez, 40 vai contar anos... a idade, vai Não, contar. algum tempo, mas deve ser quase isso, mais ou menos 40 anos atrás e tal. Mas o que acontece? Olha só, parece que as coisas estão evoluindo de uma maneira tão rápida, mas tão rápida. Dessa primeira turma que entrou na Marinha, nesse espaço de tempo até hoje, nós já tivemos almirantes, mulheres, Que legal. e esse ano nós tivemos a primeira turma, nós já tivemos, antes disso, nós tivemos almirantes mulheres, depois meninas que entraram, né, na escola naval, que poderiam optar primeiro pelo corpo de intendentes, depois armada e fuzileiros navais, e agora, esse ano, nós tivemos a primeira turma formada no Centro de Instrução Almirante Milcides Portela Alves, em Campo Grande, que eu tive a honra de comandar em 2016 2017, a primeira turma de fuzileiros navais combatentes, soldados combatentes. Nossa. Então, olha quanto passa o são tempo. cerca de 240 meninas desse ano, se formaram 140 agora no primeiro semestre, ou alguma coisa parecida com esse número, não sei precisamente quantos, mas é mais ou menos isso. E são a primeira turma do Corpo de Fuzileiros Navais, soldados que são fuzileiros navais mulheres. Ai, então, para você ver, em pouco tempo, a evolução que teve. que está tendo com relação às Forças Armadas. Isso é interessante, porque a gente fala o seguinte, hoje todo mundo fala, a mulher ela tem que estar onde ela quiser, mas a gente vê que essa conquista, porque eu vejo algumas mulheres, elas são super lindas, femininas, não deixaram de ter o seu Não, toque, é verdade. e cada vez mais atuando aonde quer, do jeito, né, e seguindo as normas que precisam ser seguidas. É maravilhoso, né, gente? Eu fico assim, olhando para trás, passou bastante tempo para mim, tá? 40 anos já passaram bastante tempo. Mas a gente olhando por essa mudança... Isso é uma coisa, já tivemos várias mulheres que já comandaram unidades, já teve mulher que comandou a estação Almirante Ferraz, que é a estação Antártica. Então, Caramba! quer dizer, nós já tivemos uma evolução muito grande. É muito lindo. E aí, agora, vamos passear pelo mundo? Conta um pouquinho. Nessa tua trajetória como capitão de mar e guerra, fuzileiro, como é que foi esses passeios? Porque eu sei que chegou num determinado momento, você foi para uma missão da ONU também. Conta um pouquinho desses passeios no mundo até chegar lá. Quando eu tive o meu primeiro comando na companhia de polícia, ali que fica ali na Washington Luiz, que fica ali na BR-101, que é a companhia de polícia. Então eu tive meu primeiro comando ali. Tive um segundo comando no Batalhão de Comando e Controle, que fica aqui na Ilha do Governador. E o meu terceiro comando foi no Centro de Instrução Almirante Milcides Portela Alves, que eu falei que é onde se forjam os soldados fuzileiros navais. É aqui e em Brasília também. Nossa. Mas aqui é a maior parte deles, né? E entre isso eu fiz, eu não servi, né? Vamos dizer assim. Não fui para nenhuma unidade fora do estado do Rio de Janeiro, mas tive duas missões no exterior. A primeira foi na África, em 2009, eu fui para a Costa do Marfim, onde eu fui do Estado-Maior das Nações Unidas. E a segunda já foi na Venezuela, em 2012, 2013, voltei em 2014, né, que também foi uma missão bem interessante, vamos dizer assim. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo. A gente compara com hoje? Como é que era? Não, olha, para você ter uma ideia, eu peguei na Venezuela a eleição do Hugo Chávez, a morte do Hugo Chávez e as eleições do Nicolás Maduro. Sério? Você tem uma ideia. Ou seja, a quem eu peguei as eleições pela primeira vez ainda está lá até hoje, né? Então, quer dizer, foi uma missão assim muito interessante, e já tinha feito essa da ONU, né? Que também foi muito legal, uma missão na Costa do Marfim. O país não estava já numa guerra
declarada, mas precisava ter eleições para que a ONU pudesse deixar na mão realmente dos marfinenses lá, né? Então foi uma missão que eu rodei o país por 2 vezes, em todos os lugares que você pode imaginar, pode falar em qualquer cidade da Costa do Marfim que eu passei, né? Pelo menos 2 vezes no ano eu estive lá, né? Então foi muito interessante. Infelizmente também tive o desprazer de ter recebido a notícia do avião da Air France, né, que caiu, né, que era exatamente o voo que os brasileiros que estavam lá, que faziam missões, pegavam, né? Mas graças a Deus da ONU nesse momento não tinha ninguém, né? Mas foi uma missão bem interessante. Quando vocês vão para essa missão, vocês vão nesse sentido de paz, de ajudar a ONU a manter a ordem para aquela atividade que está sendo ali, no caso, eleição, é isso? Sim, exatamente. E como é que é a receptividade do povo? A receptividade é ótima. Do brasileiro? Nossa, meu Deus, ninguém tem noção, só estando lá. Ai. Lani, eu te diria que eles tinham verdadeira adoração por 3 negros. Os táxis, né? Os táxis, eles tinham os táxis os veículos tipo van, que não eram tipo van, eram um pouco maiores tipo van, ali no vidro, né? Da traseira ali, eles botavam o que a gente vê hoje, né? Algumas propagandas, a gente vê propaganda. Eles costumavam botar pessoas que eles gostavam, né? Pra você ter uma ideia. E lá, eles adoravam 3 pessoas, não necessariamente nessa ordem, tá? Não necessariamente nessa ordem. Michael Jackson, Barack Obama e Ronaldinho Gaúcho. Que legal! Você não tem noção do que é uma bandeira brasileira aqui no braço. Nossa. Ninguém tem. Só quem teve a oportunidade de fazer uma missão dessas e saber o quanto eles gostam do Brasil, o quanto eles se identificam com os brasileiros, porque eu cheguei numa cidade mas foi muito distante, uma cidade muito bonita até, por sinal, litorânea da Costa do Marfim, né, chamada Tabu, o nome da cidade era Tabu, e só tinha ali 45 militares de Marrocos. Ali dentro, era somente para tomar conta de uma antena, porque a antena é que fazia a comunicação chegar nos lares das pessoas. Então, não podia ter ninguém, né, nenhum rebelde, vamos dizer assim, que atacasse a antena. E aí, quando eu cheguei na porta, com o veículo da ONU, eu tinha um ajudante de Bangladesh. Tinha um ajudante de Bangladesh. Então, quando eu cheguei na porta, vieram uns meninos, né? E eles começaram a pedir coisas e tudo. Quando eles olharam a bandeira, eles ficaram mais fascinados com a bandeira do que me pedir alguma coisa. Olha. Eu retirei a bandeira e peguei para o primeiro que chegou ali, eu falei, é para você. Nossa, ele saiu que nem, sabe, como se tivesse ganho ali o maior presente. Nossa. Porque eles se identificam com as pessoas daqui, principalmente o futebol. O futebol abre portas em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, ninguém tem noção do quanto os brasileiros eram respeitados, sabe? Adorados ali, num país africano. É impressionante. Nossa, gente. Deve ser uma emoção, né? Para você que está indo, representando e sentir isso na pele, né, gente? Muito, porque não é somente não era somente a população. Os próprios militares dos outros países, eram muitos países africanos ali, Benin, Togo, Marrocos, vários países, né? Então, além dos europeus também, tinha a França, Estados Unidos, tem os asiáticos, China, Coreia, né, Coreia do Sul. Então, tinham muitos. E todos eles queriam estar perto dos brasileiros, queriam conversar com os brasileiros. Por isso que eu digo, as pessoas não têm noção. Tem noção, sim, numa Olimpíada, vai lá, brinca, torce. Mas esse tipo de missão, que é uma missão séria, né,
é muito gratificante, você não, é muito bacana. Bom, vamos sair um pouquinho de lá então, vamos caminhar um pouquinho. Conta essa sua ida para a parte de assessoria, de relações públicas do SEASC, como é que é isso? O que aconteceu foi o seguinte, quando eu voltei, né, dessa missão, eu acabei sendo aqui o chefe de Estado-Maior aqui da Divisão Anfíbia, que é um local também que fica dentro do Complexo Naval da Ilha do Governador, né? É uma unidade e é um cargo de muito prestígio, na verdade, que eu já tinha sido, inclusive, oficial de operações lá. E aí eu fiquei 2 anos, comandei o Centro de Instrução, como eu te falei, o CIAMPA, né? E já estava... Falei, não vou, já completou meu tempo e tudo, eu vou embora. Não, fica mais um tempo e tal. E aí o almirante Carlos Chagas, ele me chamou para ser o imediato do SEASC, e eu aceitei. E logo depois, aí ele passou o comando, né? Ele passou o comando no final do ano. E quando eu fui embora, o almirante Renato, que hoje é o nosso, que está também aqui na Ilha do Governador, né, no comando do treinamento e do desenvolvimento doutrinário dos fuzileiros navais, onde o SEASC é subordinado, ele me chamou para que eu ficasse ali e trabalhasse com isso, por conta até dos conhecimentos que eu fiz ali, com a Ilha do Governador, com vários órgãos aqui, várias instituições, muitas delas, né? Então, por conta também do almirante Carlos Chagas, que é uma excelente, vamos dizer assim, relações públicas, é fantástico, porque ele estava à frente das televisões, dando entrevista, como teve no Morro, quando teve o Morro do Alemão, né, na subida do Morro do Alemão ali, ele foi o oficial da Marinha, fuzileiro naval, que ficou ali como interlocutor junto à mídia e tudo. Então ele me passou muita coisa, eu aprendi muito com ele. Que legal. Então, com o almirante Renato, a mesma coisa. Também é uma pessoa fantástica. Legal. E aí eu fui aprendendo e fui continuando. Infelizmente tivemos 2 anos de pandemia, ficou um pouco mais complicado, mas eu acredito que eu faço um bom trabalho lá. Eu acredito. Bom. Somado a isso, entrou a coordenação do programa de Forças do Esporte. Conta um pouquinho sobre esse trabalho. Lani, quando eu cheguei lá no CIAMPA, nesse local de Campo Grande, já existia esse projeto. Eu não conhecia, já existia esse projeto. E aí eu não sabia que tinha sido até o primeiro lugar, primeira unidade militar do Corpo de Fuzileiros Navais que tinha esse projeto. E aí quando eu cheguei, era um projeto que ele até hoje também ele é apoiado, né? Nós temos uma grande parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, com as pastorais do menor, né? E ele é apoiado pela Arquidiocese, né? Por parceria. E eu cheguei para a representante da Arquidiocese, a senhora Giovana Silva, e falei com ela, olha, era interessante que a gente tivesse mulheres, não tinham mulheres, só tinham meninos, não tinham meninas. E aí, não foi ela, né? E ela, ela falou assim, olha, eu queria que entrasse um comandante para falar isso, porque as pessoas diziam que não vai dar certo, porque isso aqui é um centro de instrução, são 700 jovens, homens. Mas qual o problema? Não tem problema nenhum. O projeto é de um lado, a instrução é de outro lado, a formação dos soldados é de outro lado, não vai ter problema nenhum. E não teve problema, foi um verdadeiro sucesso e eu me apaixonei pelo projeto. Essa é a realidade, porque ali você vê realmente jovens que são carentes, em vulnerabilidade social. Então achei assim muito interessante. Quando eu voltei ao SEASC, eu comentei isso. Eu falei, olha, quando eu for para a reserva, se eu for contratado aqui, eu quero tomar conta aqui eu quero ser coordenador do projeto. E assim foi. O almirante Carlos Chagas era um entusiasta e é até hoje um entusiasta do projeto, né? Todos os almirantes que passaram por lá depois também foram entusiastas, sempre deram muito apoio, porque é muito interessante. Você imagina, nós temos jovens de 8 a 18 anos no SEASC, do entorno da Ilha do Governador, tá? Que são captados pelas pastorais do menor nas suas paróquias, apoio
da parceria com a Arquidiocese do Rio. Então, é muito interessante, é muito interessante. E a gente construiu várias coisas. Nós construímos um prédio, nós temos um projeto, um Profesp Navegar, que são aulas de vela. Tem muita gente de classe média que não tem nem oportunidade de ter uma aula de vela. Você imagina alguém que jamais, para ele, nossa, eu vou ter uma aula de vela aqui. Quando a gente fala desse projeto, a gente fala de que amplitude? Assim, a gente está falando, né, dele entrar, escolher um esporte, ou tem outras atividades? Como é que... O projeto o projeto, ele vai procurar como é que uma criança está ouvindo isso agora e vai dizer, poxa, mas eu queria ir lá no Profesp do CIASC, eu queria estar lá. Ele vai procurar a paróquia mais próxima da sua casa, vai falar com uma agente da pastoral do menor, vai apresentar os documentos, existem alguns documentos que têm que ser apresentados, ele vai apresentar e vai frequentar o projeto. Ele tem que estudar. Atenção, mãe, olha, presta atenção. Ele tem que estudar. Se ele estuda de manhã, ele faz o projeto à tarde. Se ele estuda à tarde, ele faz o projeto de manhã. Quem vai pela manhã, ele entra, toma café, faz o esporte. Tem várias coisas, né? Tem basquete, tem futsal, tem canto coral, tem karatê, tem taekwondo, tem judô, tem informática. Nós tivemos uma parceria com a FAETEC, que fizemos um curso de jovem aprendiz lá dentro. Que legal! Então, nós temos vários passeios. Eles vão ao Cristo Redentor, Museu do Amanhã, eles vão socializam além do esporte, aprendem a socializar. Cultura. Eles aprendem a socializar, cultura. Caramba. Eles saem da Ilha do Governador. Tem jovem que nunca saiu da Ilha do Governador. Às vezes nunca saiu da comunidade, né? Exatamente. Eles vão à diretoria do Patrimônio Histórico da Marinha, que é interessantíssimo, Museu Naval, Ilha Fiscal. Então, quer dizer, eles fazem aula, nós competimos no Circuito Poder Marítimo, que são as regatas. Tivemos uma agora, que o Ilha Notícias cobriu lá, no sábado retrasado. Então, ele tem várias atividades. Às vezes, eu não quero essa, mas eu quero essa aqui. Me identifico mais com aquilo. Me identifico com aquela. Então, quer dizer, é muito interessante. Além disso, soma tudo isso que a gente falou, dessa disciplina que é boa para a vida. Sim, exatamente. Vida, né? Porque eu acho hoje, o comandante pode me corrigir se eu não concordar, mas eu vejo assim, muitas vezes a gente está deixando os nossos filhos, crianças, fazerem o que querem. E elas precisam do não, da disciplina, sabe, da direção. Porque senão a gente vai cada vez mais se perder. E lá dentro dessa estrutura tem horário, tem comprometimento, tem respeito ao outro, né? Então é muito interessante. Exatamente. Ali dentro eles vão aprender valores, a gente está sempre conversando. Existem palestras sobre vários temas. Nós temos uma parceria com o CRAS Darcy Ribeiro, aqui da Ilha do Governador, que vão lá, fazem um serviço de convivência lá. Nossa. Então, é uma gama de atividades que a gente faz e que preenche o tempo, exatamente. E desenvolve esse jovem, de repente, dá uma outra possibilidade, porque a gente às vezes olha dentro da comunidade o que você tem ali para olhar. Às vezes os pais têm que trabalhar para sustentar e aquela criança vive naquele mundo que não tem, olha para um lado, olha para o outro, vê uma vida fácil. Exatamente. Né? E lá não, ela aprende que, olha, como você falou, logo no início do bate-papo, você falou o seguinte, eu cheguei aqui, mas se tiver que estudar, estuda mais um pouco, estuda mais um pouco. Então, tem um sacrifício, tem a entrega, para saber que é assim que a gente conquista, né? Vida fácil não existe, né? A gente tem que trabalhar, exatamente, tem que lutar, tem que desenvolver. Então, tá de parabéns, porque assim, ainda mais você que veio dessa área de educação física, de esporte, né? Você olhar, ver tudo isso funcionando numa estrutura, né? Deve ficar muito emocionante, né? É muito emocionante, porque como eu tô falando para você, que a gente extrapola essa área até do esporte. A gente chega até a extrapolar com isso, porque são muitas atividades. Época das férias, por exemplo, é passeio praticamente todo dia, que a gente são parceiros, que a gente, Planetário da Gávea, já levamos eles lá no Planetário da Gávea. Então, quer dizer, são vários, que às vezes eu não estou lembrando de todos, mas é muito passeio que eles fazem. Você começou falando, quem estuda de tarde, então vai de manhã, esse de manhã toma café e sai em torno
do horário do almoço. Meio-dia, meio-dia ele está saindo. Aí o outro que entra, ele almoça, ele toma café e almoça, o da manhã. O da manhã. E o da tarde, ele almoça toma café. E lancha. E faz um lanche para poder ir para casa. Para poder ir para casa. Exatamente. Interessante, que legal, gente. Olha, eu sou muito assim, entusiasta desses projetos que dão luz. Né? Exatamente. A gente pensa assim, quantas pessoas às vezes vivem um mundo muito limitado e não tem uma oportunidade, porque é o que a gente fala, né? De repente você tem eu tenho um amigo advogado, um amigo economista, um amigo historiador, e às vezes lá dentro essas pessoas não conseguem ver. E ali vocês estão vivendo com tudo, com uma organização que dá certo, né? Porque a gente fala que a parte militar do país, ela tem toda uma organização que deu certo, e você vê ajudando essas crianças a olhar a possibilidade de sonhar alto, né? Isso é maravilhoso. Agora, verdade. Você vai contar para mim, porque assim, gente, desculpa se eu não sei, né? Mas aí a gente aqui por isso que eu falo, a nossa conversa é sempre para acrescentar no nosso conhecimento. Eu, algumas vezes, junto com o meu marido, a gente foi lá em alguns eventos que o SESC promoveu aberto ao público. Isso. E eu acho isso tão interessante de trazer a comunidade, né, do seu entorno para dentro, para ver, para estruturar. Como é que esses projetos que vocês fazem de abrir as portas, tem com crianças que têm necessidades mais especiais, vocês fazem todo um trabalho? Conta para a gente um pouquinho. Nós tivemos agora, por coincidência, né, 2 sábados seguidos, né? Porque foi a nossa regata, que estava aberta à comunidade. Eu fico até triste às vezes, porque eu sempre imagino que poderia ter mais gente, entendeu? Não sei por que as pessoas às vezes, não sei, depois eu vou tentar ter um feedback, porque era aberta a comunidade. Ou seja, eles podiam ver lá e tinham tantas atividades. Tinha mostruário de equipamentos militares, tinha food truck, tinha brinquedo inflável para criança, tinha o nosso Fuzibossa, que é um conjunto musical dos fuzileiros navais. Que legal, Fuzibossa. A gente tinha, além da regata, nós tivemos apoio de algumas... É linda a regata. Por exemplo, da Assiste, que colocou lá a tenda de massagens, da IBMR também, que colocou lá uma nutricionista. Então, quer dizer, tivemos vários apoios que fizeram da regata uma grande festa. Uma grande festa, essa é a realidade. Então fizeram da regata uma grande festa. Então, por conta disso, eu fiquei assim um pouco, não vou dizer frustrado, porque teve bastante gente, mas poderia ter mais. Eu esperava que os insulanos, porque nós fizemos uma boa divulgação e tudo, mas não tivemos. Assim, talvez o que eu esperava. Ano passado eu achei que teve, não sei se foi a época. E o Dia de Fuzileiro Naval, Lani, desde 2017, isso foi criado com o autismo, né? Então, desde 2017 que nós estamos trabalhando em cima. Então, todos os anos tem tido esse Dia de Fuzileiro Naval primeiro foi para autistas, depois agora é para deficientes. Tá. Né? Para deficientes. Então, 2020 e 2021 não houve por conta da pandemia. Mas, nossa, é um dia muito bacana. Eu quando estive lá, muito bacana. Eu assisti. Mas é muito bacana. Você vê a emoção, vocês abrem tudo, vocês mostram, as pessoas tirando as suas fotos, sabe? A integração, é tão lindo, né? É grande demais, né? Então, para a gente que está ficando velhinha, é cansativo, porque a gente anda para um lado para o outro ali. Esse ano nós tivemos também a participação da Polícia Militar com ecoterapia. Fizeram um passeio nos blindados, teve helicóptero, teve demonstração de cães, teve muita coisa. Teve foto com os nossos equipamentos de fuzileiros navais, das nossas operações especiais. Então foi interessantíssimo, além de cachorro-quente, pipoca. Agora, esse é um evento voltado para deficientes, não é um evento aberto, não tem como ser aberto. Esse não. O da regata é aberto. O da regata qualquer um pode ir tranquilamente, sem problema algum. As pessoas até perguntam, mas pode entrar de bermuda? Claro que pode entrar de bermuda, não tem problema. Ele é aberto
a comunidade. Mas, e esse Dia do Fuzileiro não. Esse Dia do Fuzileiro foi um sucesso absoluto também e vem sendo desde 2017. Vem numa crescente aí. Ai, que bom. E parabéns, né? Porque a gente precisa disso. Até porque, assim, uma uma pergunta, né? Assim, qual a importância, quando a gente olha o CIASC, você fala que é um centro de instrução. Sim. É de todo o contexto da Marinha, do Fuzileiro? Como é que é? Como é que ela funciona? Tá. O centro de instrução, você ter uma ideia, ele esse ano que vem, 2025, dia 28 de dezembro, ele faz 70 anos. Nossa. Ele é de 1955. Foi idealizado por uma pessoa. Tá? Então, está lá no nosso espaço histórico, que foi o Almirante Silvio de Camargo. Eu não vou contar a história toda, né? Mas posso dizer que a época foi vanguarda mesmo. Foi uma coisa. Legal. Quem olha as fotos diz assim: nossa, hoje não seria possível fazer o que ele fez. Hoje não teria, não seria. Ninguém vai olhar aquilo ali e dizer: não, nós temos condições de fazer. Nós não temos, porque Caramba. foi fantástico o que ele fez e foi um concurso público, né? Um concurso, foi aberto e 2 engenheiros da escola do Niemeyer ganharam. Então, toda a estrutura, as instalações, todos os prédios do CIASC, eles são voltados para objetos de estudo, apontador, giz, estante, livros abertos, régua de desenho. É interessantíssimo. A gente olhando de cima, a gente tem essa percepção. Sim, nós vemos isso. E o símbolo emblemático é o nosso auditório, é um apontador. Né? Aquele é o símbolo emblemático do CIASC. Então, o CIASC, ele foi criado para que os fuzileiros ali fossem formados. Mas hoje, aí vamos para o dia de hoje. Todo fuzileiro naval é obrigado a passar pelo CIASC pelo menos 2 vezes. Oficiais e praças. Ou seja, não há fuzileiro naval no Brasil que tenha ido a cabo e tenha ido a sargento, né? Claro, porque é uma pirâmide. Ele faz a prova, depois ele tem que fazer uma prova para cabo, tem que continuar estudando, não é fácil, tem que continuar estudando para ir a sargento. Você falou, estudar. Não, passei, agora eu estou tranquilo. Não está tranquilo. Você tem que estudar para poder prosseguir na carreira. Né? Então, lá no CIASC, além de fazer todos esses cursos, todos os cursos de fuzileiros são supervisionados, são supervisionados também pelo Centro de Instrução. Nós temos um centro de operações de paz de caráter naval reconhecido pela ONU. Caramba. Nós tivemos agora um estágio de operações de paz para mulheres. Nós já tem um que é internacional, falado em inglês, e o outro que é nacional. Que legal. Onde vão ali civis e militares que queiram ver como é que é uma missão de paz, como é que vão fazer esse estágio e vão disseminar isso aonde eles trabalham, entendeu? Se trabalham num jornal, se trabalham numa universidade, são estudantes também universitários. Então, nós temos um centro de simulação ali muito interessante, com várias parcerias. Então, além disso, os cursos de carreira então, além desse, ele tem que passar 2 vezes por conta dos cursos de carreira e há também esses estágios, esses cursos que são de outros locais do próprio CIASC, onde funcionam esse tipo vamos dizer assim, da ONU. A ONU fez um curso, ele vai ter que... Como é que nós vamos fazer para formar? Porque nós formamos, nós temos a instrução. Nós não executamos. Ou seja, a nossa função é... O objetivo é Preparar. Né? Preparar. Então, todos esses locais, e há os cursos também, os vários cursos dentro do Corpo de Fuzileiros Navais que são feitos lá dentro. Pra você ter uma ideia, passam pelo CIASC, se nós formos somar aqueles que entram, aqueles que saem, são mais de 3.000 militares. Dentro desse conceito, então, a gente tem um CIASC só aqui? Só aqui. Que só aqui. Do Corpo de Fuzileiros Navais, um centro de instrução
com esse objetivo, somente aqui. O outro centro de instrução que nós temos dos fuzileiros é aquele que eu falei que é o CIAMPA, que tem, que a principal missão, vamos dizer assim, é formar os soldados fuzileiros navais. Caramba! Então, olhando assim, né, por toda a sua experiência, como você entrou, você já foi para fora, você já andou em, né, em várias atividades, você sente alguma diferença quando você olha para a sua época, dos jovens daquela época que entraram olhando a carreira militar, e quando você vê os jovens de hoje, já que você continua dentro de um lugar que você hoje convive com esses jovens? Como é que é? Você faz alguma comparação? Você sente alguma diferença, seja ela positiva ou negativa? Eu acho que os sonhos são os mesmos, os objetivos são os mesmos, sabe? Eu acho que é isso que faz a carreira militar ser interessante. O mundo mudou, a gente acompanha a mudança, mas intrinsecamente, dentro da gente, a gente continua com aqueles sonhos de ser militar, de defender a pátria a qualquer custo. Então, eu acho que isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Isso com certeza não vai mudar. Os sonhos, eu digo que os sonhos são os mesmos porque os cursos, eles vão se aperfeiçoando e vão se atualizando, né? Porque nós temos novos armamentos, nós temos novos equipamentos, mas ali o aprendizado, a vontade de aprender, de sair dali bem preparado para poder liderar, é muito interessante. Não só dos oficiais, né? Eu estou falando dos oficiais e das nossas praças também que passam por ali, né? Com o objetivo de prosseguir na carreira, de fazer o melhor, de estar sempre, a gente vá e vença. Essa porque assim, por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes eu faço algumas palestras para jovens e eu vejo que eles nunca não quer mais o lado militar, né? Eles buscam outras coisas. Mas é interessante ouvir essa sua, né, a sua opinião, que na verdade você convive, porque a gente vê que ainda existe esse desejo, né, da defesa, o amor pela pátria, né? E por quê? Eu acho que você também, né? Quando eu fiz escola pública, né, quando era jovem, e a gente tinha aula, né, de moral e cívica, a gente tinha aula, sabe, para a gente conhecer o nosso país, a gente tinha aula do respeito à pátria, a saber o que era um hino à bandeira, né, um hino do país. E hoje você vê, às vezes, crianças que... O que é isso? Né? Então, assim, é interessante saber que os sonhos, eles permanecem. Eu acho que precisa um pouco desmistificar, porque eu acho que as pessoas acabam fugindo um pouco, né, talvez, achando que ainda é rígido demais. Mas, gente, a gente está conversando com o comandante que deu certo. Olha, né, como é interessante a gente ver pessoas que estão aí, que estão dando continuidade, que estão abrindo portas do próprio processo militar, que está levando crianças que não teriam nunca oportunidade, como essa que é o Profesp, que foi o projeto, né, de forças esportivas. Então, assim, é tão legal ouvir que me dá ânimo, porque eu ficava meio pensando assim, gente, daqui a pouco a gente não vai ter mais. Porque toda vez que você fala, né, conversa com um jovem, não quero ser militar, não, eu quero isso, aquilo. Sempre quer ser futebol, influencer, agora que aprenderam a ganhar dinheiro assim. Mas talvez, Dani, eu acho o seguinte, eu acho que eles também, lá dentro, eles acabam... Você tem que dar o estímulo a eles, tem que motivá-los. E por isso que eu acho que essa Quando porta dá o aberta... estímulo e os motiva, o que acontece? Eles veem aquilo ali e querem se... E vou te dizer, principalmente as meninas. Eu sei porque eu já fui a vários lugares com oficiais e praças fardados. Meninas, é o tempo todo as meninas querendo tirar foto com elas. A gente fala assim, as meninas têm outros sonhos, querem ser, não sei, modelo, influencer, seja lá o que for. Mas se vê uma mulher fardada... Eu acho lindo. A primeira coisa, ela vai lá querer tirar... E perguntam, mas como é que é isso? Não é só menina, não, Nani. São universitárias que vão lá fazer esses cursos, como eu estou falando, esses estágios, né, de operação de paz e outros. Então, sabe, querem conversar, saber como é que entrou, como é que foi, como é que eu posso fazer. É que às vezes a gente tem uma outra ideia, é verdade. Mas para quem está no meio ali e vê
Ah, isso é Sabe? ótimo. Que bom, eu fico muito nós feliz. temos. Fico muito feliz, porque eu acho que a gente está precisando muito desse olhar, sabe? Saber que existe, saber que as pessoas podem se desenvolver nesse contexto. Gente, é uma delícia conversar, é muito assunto. A gente já está indo, né? Já indo para o nosso final. Mas eu não vou deixar de perguntar. Eu queria que você destacasse alguma coisa que fosse assim, que marcou a sua vida, a sua história, dentro dessa tua trajetória, para compartilhar conosco. Que seja, né, emocionante ou não emocionante, mas o que você. Eu sei que tem várias histórias, mas uma que você destacaria para compartilhar conosco. Olha, eu posso dizer para você que uma das histórias mais emocionantes que eu tive, né, foi quando eu fui designado para comandar o Centro de Instrução Almirante Milcídio Portela Alves, que é onde se forjam os soldados, né, fuzileiros navais, e é uma história muito interessante, porque até então eu não esperava de ser designado, e eu passei 2 anos ali vendo como eles entram com tantos sonhos, como eles se dedicam o tempo inteiro para que aquilo ali, porque ele vai ser como se ele vai ser aquela pessoa da família, que vai ser o orgulho da família, aquela pessoa que entrou ali e conseguiu, que venceu. Então é muito interessante. Mas eu vou contar uma história para você, que eu não poderia deixar de contar essa história, tá? Eu falei aqui que que é do seu quando você fazia o café corporativo, né? Café corporativo, né? É uma história interessante que eu gostaria que por ser chamado aqui, eu sou até grato a você por uma coisa que aconteceu. Quando você fazia o café corporativo, à época, eu estava tentando trazer a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Denise Carvalho. Eu estava tentando muito. Como relações institucionais, eu fiz de tudo que você possa imaginar. Mas, para quem não sabe, a agenda de um reitor, principalmente no UFRJ, eu acho que deve ser pior do que a do Papa. É impressionante, ninguém tem ideia do que é. E eu tentando, e não estava conseguindo, e eu sempre acompanhava o café corporativo. Aí o café corporativo foi com quem? Com a reitora da UFRJ. Denise Carvalho. Aí eu falei, não, agora eu vou usar da minha influência para tentar conseguir chegar na reitora, né? Que é uma pessoa fantástica, né? É uma delícia de pessoa. É uma pessoa fantástica, espetacular. Competência. Isso aí foi em 2022. Então, e por que isso? Mas por que está querendo tanto? Porque nós, dentro do nosso curso de aperfeiçoamento avançado, nós temos várias linhas de pesquisa. E na época nós tínhamos 3 linhas de pesquisa. Por quê? O oficial, ele também, além dele ter o aperfeiçoamento dele, a atualização dele da área militar, ele também tem linhas de pesquisa com a academia. Então, tem uma com a UF, tinha uma com a Universidade do Rio Grande, à época, né, e uma com a Unifa, a Universidade da Força Aérea. E estavam querendo criar uma que só poderia ser na UFRJ, que legal. Que é sobre desastres naturais. E eu falei, nossa, como é que a gente vai fazer? E eu tentando, só para a gente poder chegar aí, né? Bom, o fato é que eu falei com o Zé Richard, né? E falei, pô, a gente tem que conseguir. E ele demorou 1 semana, 2 semanas. Eu falei, não, ele também, ele não pode esquecer de mim. Eu vou falar direto com a Alane, que foi ela que conversou com a professora Denise Carvalho. O fato é que aí nós nos falamos, né? Vocês foram ao CIASC e tudo, e nós conseguimos, por incrível que pareça, umas 3 horas com ela só, que foi o que a gente, porque não tinha como, ela falou, olha, eu só posso tal dia à tarde. Eu falei, nem que fosse à noite, madrugada, mas a gente precisa que a senhora vá no nosso centro para que a gente possa apresentar o que a gente está pretendendo fazer. E ela adorou o projeto, isso está dando certo até hoje, e eu te agradeço agora pessoalmente por conta disso que aconteceu. Foi muito bacana, nós já tivemos o contato já com o novo reitor, porque depois que ela saiu, agora é o Roberto Medronho, que é o novo reitor da UFRJ, também uma pessoa espetacular, nos recebeu, mas aí o caminho é mais fácil.
já né? tem uma porta. O caminho é mais fácil. Então, eu quero te agradecer aqui por isso, porque foi bastante difícil, mas que por meio do café corporativo, que você tinha toda quarta-feira, né? E eu acompanhava todos. Sempre acompanhava. Teve com o Leandro Azevedo, teve com o Leandro do Brazuca, teve com várias pessoas que eu não lembro agora. Foi uma delícia. Sim, e essa aí foi interessante. Então, eu estou te agradecendo aqui pessoalmente por isso, que até hoje essa linha de pesquisa existe, está cada vez mais se atualizando, se aperfeiçoando, e isso é muito bom. Gente, E os nossos laços se estreitando cada vez mais com a universidade, que as pessoas acham que não, né, Lani? Acham que, não, a Marinha, as Forças Armadas, elas são... Não, eu vou responder pela Marinha, pelo Corpo de Fuzileiros. Nossos laços são estreitos, mas muito, com a comunidade, com as universidades, com a academia. Então, quer dizer, é muito importante e ninguém tem noção do que a gente faz e o que a gente pode ainda fazer pelo nosso país. Nossa, gente, fico muito feliz. Eu assim, já sou, né, admiradora do seu trabalho, né? E por isso que está aqui, gente, porque ele tem história, ele tem conhecimento, né? E é muito gostoso a gente compartilhar dessa paixão, ao mesmo tempo dessa competência, porque às vezes a gente vê muita paixão, pouca competência, às vezes a gente vê até competência, mas a gente às vezes não vê, sabe, aquele amor. E hoje eu consigo cada vez mais, sabe, comandante, ver nos seus olhos, na sua aplicabilidade da vida, daquilo que você está fazendo, essa paixão que desde o início, lá quando você entrou na vida militar, veio trazendo e está deixando cada vez mais esse legado dentro do CIESC agora, né, e junto com esse projeto. Agora, só para encerrando mesmo, você é agente da ilha, não é? Sim, muito. Olha, eu sou insulano, mas para tudo. Eu já tinha dito na minha entrevista, se eu puder, eu não sairia da ilha. Eu não saio da ilha para nada. Tudo que eu posso, eu faço dentro da ilha. Eu brinco porque ele bota muito assim. Não, gente, eu tô no quiosque, eu tô no restaurante, eu tô na padaria, eu tô na açougue, eu tô em tudo quanto é verdade. Tô no clube, para mim é tudo Ilha do Governador. Então, honestamente. Mas tem que dizer uma coisa também, só para a gente não terminar. Queria falar aqui para um amigo que você conhece também, o Jorge Colares, porque ele dizia assim, você é da ilha, mas você não tem dado sorte à Portuguesa. Meu Deus. Porque no primeiro jogo que eu fui, a Portuguesa perdeu de 1-0 e perdeu a Copa Rio. No segundo que eu fui, ela não se classificou para a Série C. E no terceiro, ela também perdeu e não avançou na Copa do Brasil. Então, quer dizer, ele já me proibiu, apesar de ser portuguesa, torcer para ele do governador, ele já me proibiu para que eu não vá. Mas não faça isso, né? Porque, poxa, eu sou um insulano, ainda eu tenho que quebrar. O tabu é para ser quebrado, então tem que quebrar esse tabu. Então vamos fazer o seguinte, começa a quebrar no final do ano, quando tiver lá a chegada do Papai Noel, junto o Ilha Notícias e a Portuguesa. Pronto. E aí você vai para lá e já quebra. Pois é, mas eu sou ilha mesmo. Deixa seu recado, sua mensagem final para a gente dar uma concluída. Bom, primeiramente, eu gostaria, foi um papo muito agradável, mas muito bom. Poxa, Lani, você é uma pessoa sensacional. Sempre admirei aqui o Ilha Notícias, sempre te admirei o Richard e todos aqueles aqui da nossa, que são Ilha do Governador. Teve uma frase que ele falou para mim uma vez, quando ele foi ao CIASC, porque todo ano ele vai ao CIASC, esse ano não tivemos oportunidade ainda, mas que ele falava o seguinte, o Ilha Notícias, ele não quer saber qualquer coisa fora da ilha. Pode ter estourado a Terceira Guerra Mundial, pode ter feito... A ilha está dentro da Ilha do Governador, então interessa para mim tudo que acontece na Ilha do Governador. E isso é muito interessante. Isso é muito bom para que a gente possa saber se existe. É impressionante. A gente fala assim, aconteceu isso, mas deu no Ilha Notícias? Não deu. Então vamos procurar saber se isso está correto, porque é uma fonte confiável e muito interessante. Então eu gostaria muito de te agradecer por estar aqui. Talvez você até tenha me elogiado mais do que eu mereço. Tá? Eu não falei para minha esposa isso, mas eu fui conduzindo para que ela não viesse, para que eu não ficasse nervoso, porque sabe como é a mulher, ela vai dizer assim, esqueceu disso, não, olha só, e eu não ia, você está convidada, e eu não ia ficar confortável por conta disso, mas eu quero muito te agradecer e deixo aqui o recado,
Vamos caminhar para frente, nós somos os melhores, podem ter certeza, o povo brasileiro é o melhor que tem, não tem melhor, e a gente vai caminhar para frente o tempo todo. Contem aqui na Ilha do Governador, como em qualquer lugar, com a nossa Marinha, com o nosso Corpo de Fuzileiros Navais. E, mais uma vez, aquele jovem que se enquadre em tudo que eu falei aqui com relação ao Profesp, vai lá, procura a pastoral do menor da paróquia mais perto da sua casa, se inscreva, é um grande projeto e a gente quer fazer o bem para todo mundo. Gente, e aproveitem, enquanto estão abrindo sempre as portas, com os eventos, seja da vela que teve agora, outros, participem. A gente precisa estar junto. Não adianta depois a gente ficar reclamando, você acha que não abre as portas? Ali abre também, as pessoas têm que participar. Então, olha, conto sempre, né, com a participação de vocês, principalmente na divulgação desse grande projeto, onde ele é o coordenador, né, que é o Profesp, que eu acho que vale muito a pena. Quantas mães precisam, estão preocupadas sem saber o que vão fazer quando o meu filho está no horário oposto à escola? Vai lá, conversa, né, junto com a pastoral, vê se é possível, se está dentro daquilo que está determinado pelo programa e vai conhecer, gente, porque a gente sabe, assim, tem salvação e começa pelos jovens. E a gente tem que investir exatamente neles. Mais uma vez, agradeço. Todo o elogio foi pouco, porque eu sei que você já desenvolveu, junto ao seu trabalho, junto à Ilha do Governador, com certeza. A gente fala até muito pouco, né? Porque a ideia é exatamente a gente conseguir conhecer mais, conhecer o trabalho, conhecer, sabe, toda essa trajetória que às vezes a gente acha que é impossível. Não, não é impossível. A gente olha para uma pessoa e fala assim, se ele conseguiu, se eu tiver esse esforço, se eu quiser me dedicar, eu posso conseguir também. E tem os caminhos, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por essa tarde, por esse bate-papo, por essa conversa que foi maravilhosa. E você, continuo te pedindo, se não curte, curte lá, compartilha. Se ainda não segue o canal, participa com a gente, divulgue, que é isso que a gente pede para ter cada vez mais divulgação de todo o trabalho que é maravilhoso e que pode levar esperança para cada um. Tá bom? Então, olha, obrigada. Poxa, e ó, obrigada para vocês também. Tchau.